Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes e hoje nós daremos início a mais uma jornada do conhecimento aqui no canal Voz Espiritualista, porque a partir de hoje nós começaremos a estudar o curso básico de Espiritismo. Lembrando sempre, se você quiser ouvir outras reflexões, se quiser acompanhar outros conteúdos, acessa youtube.com/Voz Espiritualista. Lembre-se de se inscrever, ativar o sininho de notificações e sempre compartilhar os nossos conteúdos, beleza? Muito bem, nós vamos dar início hoje então a esse curso básico de Espiritismo, que acontecerá da seguinte forma. Eu vou trazer como base a esse estudo o livro O Espiritismo em sua expressão mais simples, publicado por Allan Kardec em 1861. Trata-se de um livrinho que faz um resumo da história do Espiritismo, dos principais ensinamentos e das máximas, das sentenças, dos axiomas da doutrina espírita. Portanto, se você tem interesse nesse assunto, se você gosta de espiritismo, se você sempre quis estudar sobre a doutrina espírita, esta será uma oportunidade muito boa. Bom, como vai funcionar este curso? Eu vou fazer a leitura e depois comentários. Portanto, eu vou dividir esse estudo em várias partes, para que ele possa ser acompanhado com calma, com tranquilidade e com profundidade, apesar de ser um curso básico. Eu acredito que as informações que nós vamos trazer aqui são informações que ajudam a ampliar a nossa noção de espiritualidade, pois a doutrina espírita tem um arcabouço teórico a respeito dos espíritos, do mundo espiritual, da mediunidade, que formam a base de várias outras doutrinas, várias outras correntes de pensamento. E eu acredito que será um estudo que agregará muito conhecimento. A primeira parte desse estudo é um histórico, então eu vou apenas fazer uma leitura. A partir da segunda parte, quando entraremos no resumo dos ensinamentos dos espíritos, aí eu trarei alguns comentários. E quando chegarmos à terceira parte, sobre as máximas extraídas dos ensinamentos dos espíritos, aí eu trarei também alguns comentários. Então essa primeira parte será basicamente leitura, porque é fato histórico. Então não temos muito o que falar a este respeito, até mesmo porque a linguagem de Allan Kardec é muito simples, objetiva e precisa a este respeito, não é? Então vamos começar. O Espiritismo em sua expressão mais simples, de Allan Kardec, publicado em 1861. Por volta de 1848, chamou-se a atenção nos Estados Unidos da América para diversos fenômenos estranhos que consistiam em ruídos, batidas e movimentos de objetos sem causa conhecida. Esses fenômenos aconteciam com frequência, espontaneamente, com uma intensidade e persistência singulares. Mas notou-se também que ocorriam particularmente sob a influência de certas pessoas, às quais se deu o nome de médiuns, que podiam, de certa forma, provocá-los à vontade, o que permitiu repetir as experiências. Para isso, usaram-se sobretudo mesas. Não que este objeto seja mais favorável que um outro, mas somente porque ele é móvel e mais cômodo, e porque é mais fácil e natural sentar-se em volta de uma mesa
que de qualquer outro móvel. Obteve-se dessa forma a rotação da mesa, depois movimentos em todos os sentidos, saltos, reversões, flutuações, golpes dados com violência, etc. O fenômeno foi designado a princípio com o nome de mesas girantes ou dança das mesas. Até então, o fenômeno podia explicar-se perfeitamente por uma corrente elétrica ou magnética, ou pela ação de um fluido desconhecido. E esta foi, aliás, a primeira opinião formada. Mas não se demorou a reconhecer nesses fenômenos efeitos inteligentes. Assim, o movimento obedecia à vontade. A mesa ia para a direita ou para a esquerda, em direção a uma pessoa designada. Ficava sobre um ou dois pés sob comando. Batia no chão o número de vezes pedido, batia regularmente, etc. Ficou então evidente que a causa não era puramente física, e a partir do axioma, se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Concluiu-se que a causa desse fenômeno devia ser uma inteligência. Vamos dar uma pausa aqui. Tá chovendo bastante, então não sei se vai sair ruído aqui no áudio. Se sair, saibam que é a chuva que anda caindo aqui em Minas em janeiro, né? Então vamos lá. Em 1848, vários jornais nos Estados Unidos começaram a escrever sobre um fenômeno estranho que acontecia em algumas localidades, que consistia de ruídos, barulhos, pancadas que aconteciam em algumas casas, movimentos de objetos e coisas do tipo. Isso começou a se espalhar, virando uma verdadeira febre. E não demorou muito, esse fenômeno também chegou à Europa e mais particularmente à França. Então, em diversos locais aconteciam pancadas, barulhos, ruídos, etc. E algumas pessoas começaram a fazer uma espécie de brincadeira com isso, porque elas perceberam que não eram simplesmente pancadas e barulhos sem razão de ser. Não era simplesmente um fenômeno natural. Havia uma inteligência por trás desses barulhos, dessas pancadas, desses ruídos. E logo eles perceberam que eles podiam usar uma mesinha, uma espécie de mesa de centro, uma mesa pequenininha, que de alguma forma conseguia transmitir um conhecimento. Então, às vezes, você assiste nos filmes aquela história, uma pancada para sim, duas pancadas para não, nos filmes de terror, de assombração. Isso surge nessa época, porque as pessoas perceberam que podiam se comunicar com o que quer que fosse que causasse aqueles barulhos, aquelas pancadas. Então eles faziam uma pergunta, de repente vinha uma pancada. Quer dizer sim, duas pancadas, quer dizer não. Com o passar do tempo, eles foram estabelecendo outros tipos de comunicação e cada vez mais se tornava evidente que o que quer que fosse a causa desse fenômeno era uma causa inteligente, não era simplesmente um fenômeno natural. E aí tem essa frase bonita, né, que é um dos grandes símbolos do Espiritismo, né? Se todo efeito tem uma causa, todo efeito inteligente deve ter uma causa inteligente. Concluiu-se que a causa desse fenômeno devia ser uma inteligência. Ora, se a pessoa faz uma pergunta, obtém uma resposta e essa resposta está correta, então o que quer que fosse que estivesse respondendo tinha uma inteligência. Então olha como a coisa começou simples, né? Então é muito interessante, mas vamos continuar a leitura. Qual era a natureza dessa inteligência? Essa era a questão. A primeira ideia foi que podia ser um reflexo da inteligência do médium ou dos assistentes, mas a experiência demonstrou logo a impossibilidade disso,
porque se obtiveram coisas completamente fora do pensamento e dos conhecimentos das pessoas presentes, e até em contradição com suas ideias, vontade e desejo. Ela só podia, então, pertencer a um ser invisível. O meio de certificar-se era bem simples. Bastava iniciar uma conversa com essa entidade. O que foi feito por meio de um número convencional de batidas, significando sim ou não, ou designando as letras do alfabeto. Obtiveram-se dessa forma respostas para diversas questões que se lhes dirigiam. O fenômeno foi designado pelo nome de mesas falantes. Todos os seres que se comunicaram dessa forma, interrogados sobre a sua natureza, declararam ser espíritos e pertencer ao mundo invisível. Como se tratava de efeitos produzidos em um grande número de localidades, pela intervenção de pessoas diferentes e observados por homens muito sérios e esclarecidos, não era possível que fossem joguete de uma ilusão. Olha só, vamos dar uma pausa aqui. Então, uma inteligência respondia. Mas que inteligência era essa? Era uma dúvida. A princípio, as pessoas diziam, isso é um médium, isso vem do inconsciente do médium, isso vem da cabeça do médium ou das pessoas presentes. Mas com o tempo eles perceberam que muitas das respostas eram diferentes daquilo que os próprios médiuns pensavam. Então não vinha da cabeça deles. Isso devia vir de uma inteligência própria, já que muitas vezes aquilo que era respondido contrariava as opiniões das pessoas presentes, então não vinha delas. E a princípio, como eu mencionei agora há pouco, se estabeleceu um sistema de comunicação de sim e não. Depois, foi estabelecido um processo de comunicação de uma pancada para cada letra do alfabeto. Aí vocês imaginam como isso devia ser complicado. Então, uma pancada significava A, 2 pancadas significava B, 3 pancadas significava C. Agora imagina quanto tempo demorava para conseguir produzir uma frase. Tinha que ficar alguém anotando e tomar cuidado para anotar corretamente. Então a pessoa contava, deu 11 pancadas, então é tal letra. Deu 3 pancadas, é tal outra. Então juntavam as letras no final para formar frases. Mas o que importa neste momento entender é que essas frases traduziam uma inteligência, não é? Vamos continuar. Da América, esse fenômeno passou para a França e o resto da Europa, onde durante alguns anos as mesas girantes e falantes foram a moda e se tornaram o divertimento dos salões. Depois, quando as pessoas se cansaram, deixaram-nas de lado para passar a outra distração. O fenômeno não tardou a se apresentar sob um novo aspecto, que o fez sair do domínio da simples curiosidade. Os limites deste resumo, não nos permitindo segui-lo em todas as suas fases, nós passamos sem transição ao que ele oferece de mais característico, ao que fixa, sobretudo, a atenção das pessoas sérias. Então vamos dar uma pausa. Esse fenômeno se espalhou tanto que haviam salões, espécies de locais de divertimento, onde as pessoas se reuniam para ver isso acontecer. Então isso virou uma brincadeira. Imagina uma espécie de brincadeira do copo, que é um eco distorcido, mas é um eco de algo semelhante a isso. Então as pessoas se reuniam, viam a mesa bater, viam a mesa se mover, às vezes viam a mesa flutuar no ar. E como isso era uma coisa tão generalizada, as pessoas levavam isso para o lado da brincadeira. E com o passar do tempo elas foram se cansando
e essa moda foi caindo no esquecimento. Então imagina isso, houve uma época, meados do século XIX, em que fenômenos espirituais evidentes aconteciam em vários lugares para todas as pessoas verem, um claro objetivo de chamar a atenção das pessoas sérias, que não tinham o intento de brincar, que queriam entender mais a fundo o que é que estava acontecendo, não é? Então vamos continuar a leitura. Dizemos inicialmente que a realidade do fenômeno encontrou numerosos contraditores, uns sem levar em conta o desinteresse e a honradez dos experimentadores, não viram mais que um hábil jogo de escamoteação. Os que não admitem nada fora da matéria, que só acreditam no mundo visível, que acham que tudo morre com o corpo, os materialistas, em uma palavra, os que se qualificam de espíritos fortes, rejeitaram a existência dos espíritos invisíveis para o campo das fábulas absurdas. Taxaram de loucos os que levavam a coisa a sério e os cumulavam de sarcasmos e zombarias. Outros, não podendo negar os fatos e sob o império de certas ideias, atribuíram esses fenômenos à influência exclusiva do diabo e procuraram, por esse meio, assustar os tímidos. Mas hoje, o medo do diabo perdeu singularmente seu prestígio. Falaram tanto dele, pintaram-no de tantos modos, que as pessoas se familiarizaram com essa ideia e muito acharam que era preciso aproveitar a ocasião para ver o que ele é realmente. Resultou que, à parte um pequeno número de mulheres timoratas, o anúncio da chegada do verdadeiro diabo tinha algo de picante para aqueles que só o tinham visto em quadros ou no teatro. Ele foi para muita gente um poderoso estimulante, de modo que os que quiseram levantar por esse meio uma barreira às novas ideias agiram contra seu próprio objetivo e tornaram-se, sem o querer, agentes propagadores, tanto mais eficazes quanto mais forte gritavam. Os outros críticos não tiveram sucesso maior, porque os fatos constatados com raciocínios categóricos só puderam opor denegações. Lede o que eles publicaram, e em toda parte encontrareis prova da ignorância e da falta de observação séria dos fatos. E em nenhuma parte uma demonstração peremptória de sua impossibilidade. Toda a sua argumentação resume-se assim: eu não acredito, então não existe. Todos que acreditam são loucos, e somente nós temos o privilégio da razão e do bom senso. O número dos adeptos feitos pela crítica séria ou burlesca é incalculável, porque em todas elas apenas se encontram opiniões pessoais, vazias de provas contrárias. Continuemos nossa exposição. Então vamos dar uma pausa. Obviamente, conforme o fenômeno foi se espalhando, foi se tornando comum e foi levado pela população como uma brincadeira, como um passatempo, isso atraiu naturalmente a atenção da igreja, que dizia que era tudo coisa do diabo. Então, o fenômeno acontecia, mas era o diabo que estava causando. Não eram os espíritos, não era a alma daqueles que já morreram. Era simplesmente o diabo brincando com as pessoas. Por outro lado, havia os críticos materialistas que diziam que o fenômeno não existia, que isso era uma bobagem. Porém, não eram pessoas que iam até os salões para ver o fenômeno acontecer. Eles se limitaram a criticar de longe. O que nós vemos acontecer até hoje, né? Quantas pessoas nunca pisaram num ambiente mediúnico e afirmam com toda vontade, com toda convicção que mediunidade não existe, não é mesmo? Então, isso já era um problema antigo, né?
Contudo, a partir do momento em que a igreja começou a falar que era o diabo, isso atraiu uma multidão de curiosos que queriam ver a manifestação do diabo e que de alguma forma acabaram convencidos pela realidade do fenômeno e então começaram a se interessar mais profundamente, né? E quanto aos demais críticos, Kardec resume a opinião que eles tinham, que é algo que existe até hoje do mesmo jeitinho, né? Eu não acredito, então não existe. Quantas pessoas não são assim, né? Tomam a própria crença como medida daquilo que pode existir ou não. E se a pessoa não acredita, então para ela não existe, não é verdade? Bom, vamos ler mais um parágrafo. As comunicações por batidas eram lentas e incompletas. Reconheceu-se que, adaptando um lápis a um objeto móvel, cesta, prancheta ou um outro, sobre os quais se colocavam os dedos, esse objeto se colocava em movimento e traçava caracteres. Mais tarde, reconheceu-se que esses objetos eram tão somente acessórios, que podiam ser dispensados. A experiência demonstrou que o espírito que agia sobre um corpo inerte, dirigindo-o à vontade, podia agir da mesma forma sobre o braço ou a mão para conduzir o lápis. Tivemos então médiuns escritores, ou seja, pessoas que escreviam de modo involuntário sob a impulsão dos espíritos, dos quais poderiam ser instrumentos e intérpretes. A partir daí, as comunicações não tiveram mais limites e a troca de pensamentos pôde se fazer com tanta rapidez e desenvolvimento quanto entre os vivos. Era um vasto campo aberto à exploração, à descoberta de um mundo novo, o mundo dos invisíveis, como o microscópio havia feito descobrir o mundo dos infinitamente pequenos. Kardec é demais, né? Ele escreve de uma forma quase poética, sintética, né? Bom, mas vamos lá então. Então, inicialmente as comunicações eram por pancadas, sim e não. Posteriormente, se estabeleceu uma pancada para A, duas para B, três para C e assim sucessivamente. Isso fazia com que a comunicação ficasse muito lenta. Alguém em algum momento percebeu que, já que os espíritos tinham a capacidade de mover objetos sem contato físico dos médiuns, então se eles pegassem uma pranchetinha e colocassem um lápis nela, ao mover essa prancheta, os espíritos poderiam escrever eles mesmos diretamente no papel. É aí que vai surgir a famosa pranchetinha, que era uma espécie de triângulo com rodinhas, onde tinha um buraco, e eles enfiavam o lápis, deixavam o lápis bem preso. Então os espíritos iam movendo aquela pranchetinha com rodinha e isso ia fazendo com que as letras aparecessem. Mas isso ainda dava trabalho. Pensa como que devia ser difícil escrever no papel, até formar uma frase, era algo muito lento. E com o passar do tempo se percebeu o seguinte: bom, se os espíritos têm a capacidade de agir sobre os objetos inertes, será que eles também têm como agir sobre as pessoas? E aí alguns indivíduos mostraram uma capacidade curiosa, quando através de um impulso vindo de um espírito, a pessoa pegava o lápis e começava a escrever no papel. Aí foi um salto de comunicação gigantesco, porque escrevendo no papel com uma letra comum através da mão de uma pessoa, a velocidade da produção do conhecimento se acelerou vertiginosamente. E assim, numa simples sessão, era possível obter páginas e mais páginas de escritos mediúnicos que podiam ser lidos, podiam ser questionados, podiam servir de material à reflexão de todos os presentes. Então, das pancadas de sim ou não para o médium psicógrafo, o conhecimento deu um salto gigantesco. Mas isso
nós vamos falar no nosso próximo estudo. Eu espero que você tenha gostado e que nos acompanhe nessa nova jornada do conhecimento. Um abraço e até a próxima.